Boa noite, nobre causídico, seja bem-vindo às nossas tradicionais lives de terça e quinta-feira. Eu sempre estou presente aqui terça e quinta às 20 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Você tem encontro marcado comigo se você quer entender a prática da área criminal, atuar com segurança nos seus processos, perder o medo e aprender a prática. Aqui nada de teoria, nada do que você aprende em pós-graduação, em faculdade, respeito todas as instituições, mas não te preparam para a vida real. Aqui, eu sim, através das aulas aqui do meu canal, de todo o conteúdo que eu propago, eu quero te preparar para a vida real, para a prática da advocacia criminal de verdade. Trazendo aqui temas práticos para que você possa atuar com segurança, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de terça-feira. Já coloca aí no chat o seu nome, a cidade onde você fala e também deixa o seu like, tá? Se você gosta desse conteúdo aqui, deixa o seu like no vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e começa a acompanhar as aulas aqui para você aprender a prática da área criminal e atuar com segurança. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Mário Guarnieri, eu sou advogado criminalista, atuo na área há 13 anos e tenho esse projeto aqui de propagar conhecimento sobre a área criminal, conhecimento prático para você atuar no dia a dia dos seus processos. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já senta o dedo no like aí, já chama os seus amigos e amigas criminalistas para participarem dessa aula aqui. E hoje eu trago um tema bem interessante, que é o tráfico privilegiado. Se você não sabe, o tráfico de drogas é um crime que ele acontece com muita frequência, quase que diariamente alguém é preso cometendo esse tipo de delito. Então, se você olhar para a demanda do mercado, há uma grande demanda, uma grande possibilidade dentro do mercado de atuar nessa área, porque é o crime mais debatido e enfrentado nos tribunais. Se você olhar lá para o Justiça em Números do CNJ, o CNJ faz ali as métricas para avaliar quais são as demandas que mais chegam no judiciário, qual o tema, se é civil, penal, dentro do penal, qual é o tema, e dentre eles está o tráfico de drogas. Então, é uma oportunidade de mercado de atuar nesse delito, conseguir bons honorários, mais clientes e posicionar como autoridade nesse assunto, nesse tipo de processo. E se você almeja galgar um local maior na advocacia, aqui é o local, vem comigo e acompanhe essa live aqui. O tema que eu separei especificadamente para nós tratarmos na aula de hoje é tráfico privilegiado, tá? O tráfico privilegiado. Professor, o que é o tráfico privilegiado? Na dosimetria da pena, o artigo 33, parágrafo 4º, e eu já vou mostrar aqui para vocês. O artigo 33, parágrafo 4º, que versa sobre o tráfico privilegiado, ele fala o seguinte: nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direito. Isso aqui já foi eliminado, tá? Deixa eu só apagar do nosso mapa mental. Isso aqui já não prevalece. Desde que o agente, aqui nós temos os requisitos. Quando o seu cliente pode ser agraciado com esse benefício? Desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Se o seu cliente preencher regularmente esses requisitos aqui, o tráfico privilegiado vai funcionar como uma causa de diminuição da pena. Então nós temos a pena lá, na terceira fase da dosimetria, pode incidir aqui e a pena vai ser reduzida de quanto? De 1/6 a 2/3. Professor, beleza, entendi. Mas como sopesar se vai ser aplicado 1/6, se vai ser aplicado 2/3? Eu vou explicar mais à frente aqui, ó. Nesse último critério aqui hoje da aula do bis in idem, eu vou explicar especificadamente esse ponto aqui de quanto que deve ser aplicado, né, o redutor. É claro que um redutor de 2/3 é muito mais interessante para o seu cliente do que reduzir a pena em 1/6 só. 2/3 é uma redução drástica, considerável, que pode fazer com que ele a pena fique abaixo aí de 4 anos e possa ocorrer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Mas eu vou explicar ao longo da aula qual é a fração que deve ser aplicada a depender de cada caso. Mas o que você precisa entender nesse primeiro momento é quais são os requisitos
para que você possa pleitear. E por que é importante saber isso também? Veja, se você pegar um caso de tráfico de drogas para atuar, é importante você ter essa noção, porque ao pegar um caso dessa natureza, você pode, além dos honorários iniciais, fixar também um bônus. E se você, por exemplo, vê que o seu cliente preenche os requisitos para ser agraciado com o tráfico privilegiado, você fixa um bônus nesse sentido. Caso a defesa consiga aplicar o tráfico privilegiado, terá direito ao valor X de honorários, além do que já foi fixado. É como se fosse um bônus para você receber a mais por ter alcançado o resultado. E é claro, se o seu cliente, você olhando ali para o 33 para quarto, se ele não é primário, se ele, apesar de primário por aquele período depurador de 5 anos, mas mesmo assim ele tem maus antecedentes, né? Ou ali ficou, apesar de ser primário e não ter antecedentes, ali naquela situação ficou caracterizada a dedicação às atividades criminosas, ou que ele integra a organização criminosa. Você sabe que não vai ser possível. Você vai fixar um bônus que é inalcançável, mas, pelo contrário, se o seu cliente preencher regularmente esses requisitos aqui, é o caso de você olhar com carinho para esse processo e fixar no seu contrato de honorários um bônus. Caso seja aplicado o tráfico privilegiado, você vai ter direito a um valor X além do que você já recebeu. Tá? E é importante que você fixe essas premissas aqui primeiro, ok? Vamos entender primeiro o requisito e na onde que vai incidir. Na terceira fase da dosimetria da pena, depois de todo o cálculo, ao final eu vou abater dessa pena, de 1/6 a 2/3. Eu vou explicar mais adiante ali qual vai ser a fração. E aí você vai olhar para esses requisitos, opa, meu cliente preenche. Pô, se seu cliente preenche, então eu vou fixar um bônus com ele aqui, que se eu conseguir o tráfico privilegiado para ele, ele vai me pagar X valor de honorário, tá? E é assim que você tem que pensar e analisar o caso. Aproveitar as oportunidades de mercado e fazer, né, um bom caixa para você. Porque às vezes essas oportunidades aparecem e você deixa passar. Então aqui você vai aprender a prática real e não deixar essas hipóteses passarem, tá bom? Mas vamos lá, continuando a explanação aqui, a nossa live. Primeiro julgado que eu quero mostrar para vocês, do STJ, é referente a antecedentes antigos. O que acontece? Um dos requisitos aqui, se você pegar pelo 33, o seu cliente tem que ser primário de bons antecedentes. O que vai acontecer? Nós temos o período depurador. O que é isso? O que é período depurador? Transcorrido mais de 5 anos entre a extinção da pena. Aqui eu não estou falando da sentença, não estou falando do início do cumprimento da pena, é quando a pena foi extinta, quando ele terminou de cumprir a pena. Vamos imaginar que o juiz em 2019, janeiro de 2019, declarou extinta a pena porque o réu cumpriu toda ela, beleza? 2019, janeiro de 2019. Em fevereiro de 2024, portanto mais de 5 anos depois que já extinguiu a pena, ele vem a cometer um novo crime. Nesse processo em que ele vai ser julgado agora por esse novo crime, em 2024, levando em consideração esse de 2019, ele é reincidente? A resposta é não. Por quê? Decorrido mais de 5 anos da extinção da última pena, se decorreu mais de 5 anos para a prática do crime seguinte, né? A gente tem essa janela de mais de 5 anos, eu mencionei nosso exemplo, janeiro de 2019 e agora em fevereiro de 2024 ele foi pego cometendo crime. Então, para fins desse processo, ele não é reincidente. Ele não é reincidente, porque transcorreu mais de 5 anos. Contudo, ele tem maus antecedentes. Então, esse antecedente, depois que ele é alcançado pelos 5 anos ali do período depurador, não pode ser considerado para fim de reincidência, mas sim de maus antecedentes. Entendeu? Por que é importante saber isso? Porque vai encaixar aqui nessa jurisprudência que eu quero trazer. Então, vamos lá. Tem a questão da reincidência, quando ele comete um novo crime sem esse intervalo de 5 anos da extinção da última pena. E se transcorrer mais de 5 anos entre a extinção da última pena e esse novo crime, ele é primário tecnicamente. Aí só vai ficar lá os antecedentes. E olha esse julgado aqui do STJ de 2022. Relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. Olha só. Na hipótese, conforme assinalado na decisão agravada, infere-se nos autos que há grande lapso de tempo entre a extinção da pena anterior e o crime ora em apreço. Assim, dado o excessivo decurso de tempo,
não há razoabilidade em incrementar a pena base do paciente e afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. O que isso quer dizer? Dá um print aí, dá uma olhada nessa jurisprudência. Aqui o STJ tem entendimento de que se é um antecedente antigo, demasiadamente antigo, ele não pode servir como obstáculo à aplicação do tráfico privilegiado. Pode ser que você pegue um caso que o seu cliente tem uma condenação anterior. Transcorreu mais de 5 anos da extinção da última pena, ele é primário, portanto, porque alcançou aquele período depurador de 5 anos. Mas ao olhar para o caso, você vê que ele não é primário, mas tem esse antecedente. E aí vai vedar a aplicação do tráfico privilegiado, aí você precisa analisar. Se for um antecedente demasiadamente antigo, ele não pode servir como obstáculo ou vedação à aplicação do tráfico privilegiado. Aonde está escrito isso, professor? Você tirou da sua cabeça? Tá aí, ser humano. Tá aqui, ser humano. Julgado do STJ. Tira o print da tela aí. Anota essa jurisprudência. Tá anotando no caderninho? Tem que anotar aí, tá? Tudo que eu passo aqui é importante. Então anota no caderninho. Vou voltar para lá. Tira o print aí. Anota. Só jurisprudência importante hoje aqui sobre tráfico privilegiado. Às vezes, qualquer advogado ruim que pega o processo não vai olhar para isso. Ele simplesmente vai falar, não, você tem condenação, não dá, acabou. Você que vai se tornar um advogado de elite, põe aí no chat, #ADVElite, #ADVElite. Você que é um advogado de elite, que é, eu comparo o atirador, o sniper, você sabe o que fazer, quando fazer e o momento de fazer. Você sabe a prática. Então você sabe que se é antigo, você não vai deixar essa oportunidade passar. Qualquer advogado falaria que o tráfico privilegiado nesse caso não é possível, mas você não. Você vai falar que é possível e ainda vai fixar um bônus, vai ganhar esse bônus e vai crescer na carreira por um resultado positivo que todo mundo achava que não era possível. Mas você, com essa informação aqui, você vai lá, vai aplicar para ganhar mais honorários, indicação e se posicionar como uma referência no mercado. Tá? É isso que vai fazer a sua diferença. Não é ficar fazendo dancinha na frente da delegacia, não. No Instagram, meme, não. É resultado. É o resultado que vai te colocar numa prateleira maior da advocacia. Tá bom? Então já anota essa aí. Vamos pro próximo? Esse aqui eu já peguei, eu consegui vários recursos, vários habeas corpus substitutivos de revisão criminal direto no STJ, por esse argumento utilizado de que se o réu que responde por tráfico de drogas, ele não comprova que tem trabalho lícito, quer dizer que ele se dedica à comercialização de entorpecente para manter a própria subsistência. Essa é uma conclusão que em muitos casos é feita. Se não comprovou trabalho lícito, ora, vende droga para se manter. Só que aí eu indago. O magistrado, o desembargador no acordo, ele pode constar ou se valer dessa informação ou desse argumento para vedar a aplicação do tráfico privilegiado? A resposta é um grande não. Não pode. Inclusive eu trago aqui decisão bem recente do STJ nesse sentido, de que a ausência de comprovação de trabalho lícito nos autos, pensa que o seu cliente preencheu todos os requisitos, ele é primário, de bons antecedentes, não há qualquer elemento que aponte que ele se dedica à atividade criminosa e muito menos pertence à organização criminosa. Lindo, preenchimento de todos os requisitos para ser agraciado com o tráfico privilegiado. Mas aí vem o julgador e fala o seguinte: ao longo da instrução, o réu, apesar da versão apresentada, não comprovou trabalho lícito nos autos. Ora, se não comprovou trabalho lícito, tem que se dedicar à comercialização de entorpecente para manter a própria subsistência. Assim, diante de características de dedicação à prática desse delito, não se pode aplicar ou reconhecer a incidência do tráfico privilegiado. E aí acaba negando. Esse argumento é válido? Não é válido. O STJ tem o posicionamento de que a ausência de comprovação de trabalho lícito nos autos não é um argumento válido para vedar a incidência do tráfico privilegiado. Olha aqui, vamos ler comigo? É igualmente assente o entendimento desta corte no sentido de que a mera ausência de comprovação do exercício de trabalho ou emprego lícito não gera a presunção de dedicação do paciente ao tráfico de drogas. Esse é um exemplo. Está aí um agravo regimental em agravo em recurso especial. Está aí o número, o relator
o ministro Messode Azulay Neto, quinta turma, publicado em 16 de 5 de 2024. Então, esse é um posicionamento importante que você tem que carregar debaixo dos braços para você utilizar quando necessário e quando se deparar com uma decisão equivocada dessa que colide frontalmente com o entendimento do STJ. Você vai olhar para essa decisão e vai, por uma decisão dessa maneira, vai utilizar esse julgado do STJ para construir sua tese. Printou a tela aí? Printou a tela? Anotou o julgado? Cadê o caderninho aí? Quem está anotando? Tem que anotar, tá? Informações aqui preciosas e importantes para você atuar no crime de tráfico de drogas, beleza? Outro ponto também. Nós temos aqui presunção de dedicação, ou seja, não há elemento que ateste de maneira concreta que o réu se dedica à comercialização de entorpecente. Mas aí o que o juiz pode fazer? Ele pode fazer uma presunção e ele escreve de maneira clara na decisão. Apesar de não haver elementos, presume-se que se dedica por isso, aquilo e aquilo. Por esse fator, por essa prova, por essa investigação, por esse documento. Então o juiz ele caminha para uma presunção de dedicação mesmo não existirem elementos concretos nesse sentido nos autos. E principalmente essa decisão, se você observar os casos práticos, vem no sentido de que a quantidade de droga, a quantidade e a natureza de droga tem sido utilizado como vetor para determinar essa presunção. Ou seja, se tem uma quantidade exorbitante de droga, vamos chutar aí 1 tonelada. Essa 1 tonelada, por si só, os juízes fazem a presunção de que, pela tamanha quantidade, nenhuma organização criminosa confiaria em alguém tamanha quantidade, que vale muito dinheiro, se não pertencesse ou se dedicasse à prática do tráfico. E aí, portanto, com esses argumentos, diante da quantidade, natureza, e fazendo esse link com a organização que confia e vai entregar essa carga tão grande aí na mão, não entregaria na mão desconhecido, mas só alguém que pertencesse à organização, e aí vai lá e veda o tráfico privilegiado. E é também um argumento que é inidôneo, não é válido, não é aceito para vedar a aplicação do tráfico privilegiado. O STJ tem o entendimento de que o juiz ele não pode fazer uma presunção. Ou está ali presente os elementos concretos que autorizam essa conclusão, ou não estão. Mencionar isoladamente quantidade e natureza de droga para falar que o réu se dedica e assim vedar o tráfico privilegiado não é admitido pelo STJ. Qualquer fundamentação nesse sentido, você está abrindo uma grande oportunidade de ser preciso chegar até um RESP ou um HC no STJ para tentar reverter esse quadro, essa situação. Olha só. Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado e da redução da fração de diminuição de pena por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas derivada unicamente, uma informação, uma presunção isolada, da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas. E aqui o julgado para vocês acompanharem, tá? Relator do ministro João Otávio Noronha, julgado 2022. Então, o juiz não pode olhar para a quantidade de natureza e a partir unicamente e de maneira isolada nessa informação concluir pela presunção, pela dedicação à atividade criminosa. O STJ tem entendimento que veda qualquer presunção nesse sentido. E ao olhar para essa situação aqui, você pode rebater qualquer decisão nesse sentido. Utilizando dessa jurisprudência, você abre um leque muito grande para chegar com o RESP, dissídio jurisprudencial, a decisão de segundo grau, que eventualmente corrobora a primeira nesse sentido, colide frontalmente com o entendimento do STJ. Vai jogar essa jurisprudência como paradigma para dizer que o STJ tem um entendimento diferente, vai abrir um grande caminho e a possibilidade de discussão dessa matéria no STJ pelo dissídio jurisprudencial. Beleza? Então esse é um julgado importante também. Tira o print, anota, pega o caderninho aí, escreve. Tem que ter essa jurisprudência aí debaixo dos braços para trabalhar ela. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Quantidade e variedade de droga. Essa também é uma decisão que você vai observar constantemente
ali por parte dos tribunais, dos juízes. Justificar que a quantidade e a variedade ressalta ou aponta no sentido de dedicação à atividade criminosa. E o STJ, conforme até a jurisprudência anterior, tem rechaçado qualquer decisão que se baseia exclusivamente na quantidade e na variedade de droga para vedar a aplicação do tráfico privilegiado. Vamos ler essa jurisprudência aqui? Essa é 2024, bem recente, tá? A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, olha só, a quantidade de droga apreendida por si só não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa. Mas jamais pode, isoladamente, utilizar essa informação do processo como fundamento isolado para vedar a aplicação do tráfico privilegiado. Tá? Olhou para essa situação aqui, identificou que o juiz se apoiou só na quantidade e variedade. Professor, como é que eu vou aferir se ele se apoiou só nisso? Você vai ler a fundamentação do juiz e ele vai apontar quantidade e variedade e vai se limitar a isso. Ele não vai apontar qualquer outro elemento. Quando ele se apoia em outro elemento, o juiz, é lícito o juiz apontar quantidade e variedade com outro elemento para justificar, aí é. Como, por exemplo, se pegou, é uma quantidade e variedade, quantidade expressiva, variedade, tem maconha, cocaína, skunk, tudo quanto é tipo de droga lá, numa quantidade elevada, e aí pega o celular do réu e vê ele nos 3 grupos lá combinando compra, entrega, venda de droga. Então a quantidade e variedade não é um fundamento isolado. A quantidade e variedade está atrelada a essa informação, a essa perícia no celular. Aí depois se teve ou não autorização aos dados do celular é outra discussão, só para a gente elucidar aqui. Mas vamos dizer que é tudo válido. Aí a quantidade e natureza atrelada a essa informação do WhatsApp, dessas informações, aí autoriza essa conclusão, porque não está usando isoladamente quantidade e natureza. Agora, se a decisão de maneira isolada e tão somente nessa informação da quantidade e natureza falar que presume-se a dedicação ou a prática reiterada só por essa informação isolada, sem atrelar ela a qualquer outro elemento, aí nós temos uma vedação aí. Tá? Nós temos um obstáculo e o juiz ele não pode exarar a decisão baseado exclusivamente e de maneira isolada na quantidade e natureza. Ele tem que linkar com outro elemento concreto. Se o juiz não fizer isso e falar só sobre a quantidade e natureza e variedade, você pode, nesse sentido, concluir que o juiz decidiu de maneira equivocada e que não poderia fazer essa menção, tá? E aí você, nesse sentido, você pode utilizar essa jurisprudência aqui, que está aqui para vocês, tá? Essa jurisprudência é bem recente, dá um print aí, utiliza ela, que é uma jurisprudência importantíssima, você tem que usar ela aí quando for combater. E a última que nós vamos falar aqui, que agora a gente vai entrar naquela questão do percentual, tá? Bis in idem com relação ao tráfico privilegiado. Bom, você deve entender e saber o que é bis in idem. É a dupla penação pelo mesmo fato. Ou seja, a pessoa é condenada ou sentenciada 2 vezes utilizando o mesmo argumento. Beleza? E aonde isso se aplica no tráfico? Lembra que eu falei aqui no início da nossa aula sobre ser primário, bons antecedentes, não se dedicar e que a redução vai ser de 1/6 a 2/3. Essa é a fração a ser aplicada. Professor, como é que eu sei a fração? A fração ela pode ser modulada. Como assim? Bom, a gente acabou de ver que a quantidade e variedade não pode servir como argumento isolado para vedar o tráfico privilegiado. Então o juiz vai ter que aplicar. Só que a quantidade e variedade ela pode servir em 2 momentos para agravar a situação do réu. Ou pode ser usada na primeira fase da dosimetria, a pena pode ser aumentada em até 1/3 diante da quantidade e variedade de drogas, a pena pode ser majorada em até 1/3 na primeira fase. Se o juiz optar em não majorar na primeira fase em 1/3, ele pode alternativamente modular a fração. Então vamos imaginar que o nosso cliente foi pego com 1 tonelada, para exemplificar.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz poderia, depois de fazer os primeiros cálculos da circunstância judicial e chegar num valor final, ele poderia aumentar em 1/3 devido à quantidade. Só que ele não faz isso. Ele não utiliza agora, nesse momento, a quantidade. Ele deixa passar. Aí ele vai, e na hora de aplicar o tráfico privilegiado, porque a quantidade de variedade isoladamente não veda a incidência desse benefício, só que ele vai lá, em vez de aplicar 2/3, aqui ó, 2/3, ele vai lá e aplica só 1/6. Pode o juiz fazer isso? Pode. Então, quanto maior a quantidade, mais vai se justificar a aplicação da fração mínima de 1/6. Agora, se a quantidade é ínfima, aí não. Aí ele tem que aplicar 2/3. O que justifica, então, professor, a aplicação de apenas 1/6? A quantidade. Então, se a quantidade, quanto maior a quantidade, menor vai ser a fração aplicada. E é claro, para o seu cliente é interessante ele diminuir a pena de 2/3 e não 1/6. 1/6 é pouco. Se você tem um cliente condenado a 6 anos e ele tem a redução em 2/3, ele vai ficar com uma pena final de 2 anos. Agora, se o seu cliente foi condenado a 6 anos e reduziu apenas 1/6, ele vai ficar condenado a 5 anos. Então é sempre interessante aplicar a fração maior. Entenderam? Então a quantidade e variedade pode ser utilizada ou na primeira fase para aumentar a pena base, depois da análise dos primeiros cálculos, ou na última fase para modular o percentual a ser aplicado com relação à diminuição do tráfico privilegiado. E o que quer dizer bis in idem aqui para a gente entender? O juiz tem algumas decisões que o juiz aplica a questão da quantidade e variedade na primeira fase para elevar a pena base até 1/3 e também na última fase para modular a aplicação do tráfico privilegiado. Então utiliza 2 vezes a quantidade, tanto na primeira para elevar a pena base em até 1/3, como também na última fase para modular. Aí o juiz vai lá na primeira fase, aumenta em 1/3 a pena, e na última fase, ó, aplica o tráfico privilegiado em seu grau mínimo, 1/6, devido à quantidade e natureza e variedade da droga apreendida. Aí a pergunta, o juiz pode fazer isso? Não. Se ele fizer utilizar o mesmo critério da quantidade para aumentar a pena base e também colocar o mínimo da fração do tráfico privilegiado, é um bis in idem. O STJ veda essa incidência. Olha esse julgado aqui, bem recente. Na hipótese, a quantidade e qualidade das drogas foram empregadas para a majoração da pena base, razão pela qual a aplicação na última fase para afastar melhorante de tráfico privilegiado acarretaria indevido bis in idem. Ou seja, a quantidade não pode ser utilizada na primeira fase e na terceira. Quando você pegar um caso e se deparar com essa situação do juiz aplicando ao mesmo tempo a quantidade de droga na primeira fase para elevar a pena base e também na última para diminuir a fração, você pode contestar essa decisão dizendo, excelência, aplica-se, né, deve-se aplicar o redutor em seu grau máximo, ou seja, 2/3. Por quê? Apesar da quantidade e natureza da droga, o juiz sentenciante aplicou de maneira dupla, tanto na primeira fase como na última. E como foi aplicado na primeira fase, não pode também na última, requerendo assim a defesa que o tráfico privilegiado seja reduzido em seu grau máximo, qual seja 2/3. É assim que você tem que se posicionar. Tá aí essa jurisprudência na tela para você aproveitar essa informação. É uma informação muito importante. Eu, se eu fosse você, tiraria um print. Essa questão do bis in idem abre portas até em oportunidades de mercado para você pegar um cara lá que já teve a sentença condenatória, já transitou o julgado, ele está cumprindo, e aí você observa esse bis in idem. Aí vai propiciar o quê? A possibilidade de interposição ali de impetração de OHC substitutivo à visão criminal direto no STJ. Para quê? Para contestar exatamente esse bis in idem. E aí você fica mais tranquilo ali para lidar com o processo e às vezes até fazer algo melhor pelo seu cliente. Então não deixa de observar, por quê? Porque é uma tese importante e você com certeza aí vai ter várias oportunidades de mercado para trabalhar, alguém que já transitou julgado. Imagina as possibilidades com esses julgados aqui que eu te apresentei. E com isso aqui você pode fazer chover, ter vários clientes, aplicar, conseguir tráfico privilegiado, bônus, tudo para você deslanchar na advocacia criminal. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa live de hoje sobre tráfico privilegiado. Estamos aqui mais ou menos meia hora, tá? Tá aí as teses aí para você. Se você perdeu alguma volta à aula, assiste, tá? Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like. E ó, eu tô sempre terça e quinta aqui, tá, pessoal? Então toda terça e quinta
20 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Eu tô aqui ao vivo com um tema especial da advocacia criminal voltado a ensinar a prática. Aqui, sempre, sempre, sempre a prática. Tá bom? Se você gostou aí da nossa aula, da nossa live, deixa o seu like, compartilha, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Tá bom? Pessoal, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Eu vejo vocês na nossa próxima live, que vai ser na próxima quinta-feira, às 20 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Um abraço, fiquem com Deus. Até quinta-feira.